Muito bem. Bom, era bem cedinho, eu já estava ligado, já tinha dado bom dia para vocês no Twitter, e bom dia sexta-feira 13, né? A gente sempre ouve alguns sussurros, mas o fato é que logo cedo, a Polícia Federal bateu lá na casa do Roberto Jefferson, na região serrana do Rio de Janeiro. Se tiver a foto, Freitas, coloca no site ou põe a matéria para a gente ir ilustrando aqui a minha fala. Bom, o Roberto Jefferson, ele já de cara, logo cedo, ele reclamou no Twitter porque a Polícia Federal esteve na casa da ex-mulher dele, da mãe da Cristiane Brasil. Obviamente, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em outros endereços ligados ao Roberto Jefferson, mas encontrou ele realmente na sua residência lá, né, em Conselheiro Lafayette, é isso? Lá na região serrana. Bom, aí, ó, desculpa, eu confundi, é Conselheiro não, é o Comendador, é outro, é o Levi Gasparian, que fica lá na região serrana do Rio de Janeiro. Bom, a PF cumpriu os mandados de busca e apreensão e apreendeu armas, tablets, celulares, dispositivos eletrônicos em geral, tá? No mandado de prisão, expedido pelo Alexandre de Moraes, nós publicamos ele também no site, a íntegra dele, o presidente do PTB acusado de crimes de calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, denunciação caluniosa, associação criminosa e racismo, além de violação... tem também homofobia. E além de violação à Lei de Segurança Nacional, que foi revogada no Senado, mas ainda está valendo. Moraes expediu ainda um ofício ao TSE, à Corregedoria Eleitoral e à Procuradoria Eleitoral para verificação de possível uso ilegal de fundo partidário do PTB para essas atividades. Que atividades são essas? Bom, está aqui, a gente publicou todas as acusações que pesam contra o Bob Jeff e os detalhes desta decisão. Roberto Jefferson é acusado de integrar, então, o que o Alexandre de Moraes chama de núcleo político do grupo que atua para desestabilizar a democracia. Para Moraes, bom, aí são os crimes, né? Os crimes que estão associados aí, previstos, nos artigos, calúnia, difamação, isso eu já mencionei, Freitas. A gente pode ir para a matéria seguinte, que é justamente o núcleo político. Essa aí, pode clicar. Muito bem. Então, Jefferson é do núcleo político desse grupo. Pode baixar um pouquinho, que aí eu vou conversando com o pessoal aqui, ó. Segundo Moraes, ele escreveu na decisão, isso é uma decisão que foi tomada em relação a um pedido de prisão feito pela Polícia Federal, que é quem está investigando na ponta, tá? Segundo, então, o relatório corroborado pelo Alexandre de Moraes, o relatório da PF, peraí, vai devagar. O ex-deputado faz parte desse núcleo político que atua para desestabilizar instituições republicanas, utilizando-se de, abre aspas, uma rede virtual de apoiadores que atuam de forma sistemática para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil. O documento, obtido pelo site, registra uma série de manifestações do presidente do PTB contra as instituições. Numa delas, o ex-deputado disse que era preciso, abre aspas, concentrar as pressões populares contra o Senado e, se preciso, invadir o Senado e colocar para fora da CPI a pescoção. E quando a gente vive essa ameaça à ordem institucional pela corrupção, tanto do Supremo, que é corrupto, tanto do Senado, que é corrupto, não há saída. Bom, segundo o ministro do Supremo, o Roberto Jefferson incitou, por mais de uma vez, a prática de crimes, ofendeu a dignidade e o decoro dos ministros, senadores integrantes da CPI e outras autoridades públicas. Moraes afirmou ainda que o ex-deputado incitou e induziu a discriminação a pessoas de procedência chinesa, referindo-se ao embaixador chinês no Brasil, como macaco. Incitou e induziu a discriminação a pessoas em razão de orientação sexual, ao dizer que LGBT, drogado, traficante, assaltante de banco, demolição moral da família, equiparando a orientação sexual à prática de crimes. Tudo em postagens e entrevistas difundidas em meios de comunicação social diversos, integrando desse modo a organização criminosa investigada no âmbito do inquérito 4874, ao aderir ao dolo e aos objetivos de seus membros. Tem aí a íntegra da decisão, se você quiser ver, e aí um vídeo de uma dessas declarações polêmicas do Roberto Jefferson.
A gente tem esse vídeo para transmitir aqui, Freitas? Fez um compiladinho? Solta o compiladinho, então. Ouçam o rufar dos tambores, garantidores da lei e da ordem, o começo da democracia, a garantia, o braço forte. Está dizendo o quê? Se não houver voto impresso e contagem pública de votos, não haverá eleição ano que vem. Barroso pode até zangar, bater o pezinho, né, Barroso? Mas se não tiver voto impresso e contagem pública, não terá eleição ano que vem. Ouça o rufar dos tambores. Bolsonaro não é um cara de briga. É engraçado que ele é chamado aí de fascista, de ditador. Eu, se sou ele, já tinha fechado o Supremo. O artigo 142 me dá poder para isso. Eu participei da discussão do poder moderador e garantidor das Forças Armadas, com o esvaziamento do Executivo frente ao Judiciário e ao Legislativo. Eu participei. Fernando Henrique, Genuíno, Gerson Pérez, Bernardo Cabral, eu participei daquela discussão. Liberdade, abre as asas sobre nós, nas lutas, nas tempestades, faz que ouçamos tua voz. Sou eu, o autor da lei do desarmamento no Brasil. Eu não aguento. Dá para repetir esse pequenininho aí? Esse trechinho dele na campanha lá atrás, quando era gordinho? Dá ou não? Dá? Ah, põe de novo. Pode até botar a parte que ele engatilha a carabina ali. É uma 12, deixa eu ver. Tudo bem. Sou eu, o autor da lei do desarmamento no Brasil. Ai, esses políticos brasileiros, né, mano? O cara é autor da lei de desarmamento. Era mensaleiro. Virou bolsonarista. Leão conservador. Defensor de arma. Agora ele acha que é CAC, né? Porque tá cheio de arma. Olha, que mudança, hein, Roberto Jefferson? Realmente. Roberto Jefferson esteve aqui conosco. Fiz uma entrevista com ele, com eu e o Diego. Mas isso foi lá no início, né? Quando ele começou, foi no ano passado, já nem me lembro mais. Foi quando ele convidou o Bolsonaro para vir para o PTB, né? Para ir para o PTB. E aí já começava, já falava algumas coisas polêmicas e tal, mas depois foi ladeira abaixo. É o seguinte, vocês viram, nesta investigação, há suspeita de uso de recursos do fundo partidário que vai para o PTB para esse tipo de atividade aí do Roberto Jefferson e dessa turma. O PTB recebeu 136 milhões de reais em 5 anos, tá? Fica o registro aqui da cifra, não é pouca coisa. Claro, não se compara com o PT, com o MDB, PSDB, mas é uma bolada, né? 136 milhões em 5 anos. Espero que tenha sido bem aplicado. A gente, de vez em quando, consegue ter acesso aí às contas dos partidos, mas eles escondem muita coisa. Bom, antes de ser preso, o polêmico Roberto Jefferson, né, sempre foi polêmico, ele gravou áudios e mandou para os grupos de WhatsApp dele, grupo do PTB, e claro, isso aí circulou, nós pegamos também, publicamos no site. Num desses áudios, ele ataca o Moraes, chama o Moraes de cachorro. A gente tem, né, o Freitas, esse áudio? Tem os dois? Solta, então. Eu quero falar aos meus amigos e minhas amigas do PTB, aos nossos leões, às nossas leoas conservadoras, que acabei de receber esse mandado do maridão de Dona Vivi, o cachorro do Supremo, o Xandão.
pior caráter que tem no Supremo. O Supremo é um partido político comunista que tem condições de expedir mandados de prisão e inquéritos que não tem o Ministério Público. Mas eu já falei para o Xandão uma vez e vou repetir. O buraco comigo é mais embaixo, Xandão. Eu sei que você é metido a valente, né? A nossa conta é pessoal, daqui para frente é pessoal. Não tem saída. Não tem saída. Você está perseguindo pessoalmente a mim, pessoalmente ao PTB, está usando função de ministro para fazer perseguição pessoal. O que é pessoal, pessoalmente se resolve. E a vida vai nos colocar frente a frente, para que pessoalmente nós possamos resolver esse problema, se Deus quiser. Tem mais, né? Tem. Põe o outro que é mais forte. Bom dia a todos, bom dia. O que eu sei é que nós estamos vivendo a total ruptura da ordem democrática. A Polícia Federal teve cedo, na casa da mãe dos meus filhos, com uma ordem de prisão e busca e apreensão em relação a mim. Ela disse, olha, ele não mora comigo há mais de 20 anos, ele mora com a Ana Lúcia, ele está casado com a Ana Lúcia em outra casa. Aí pediram o endereço de Levi e a Polícia Federal está vindo para cá para me prender. Eu não sei por quanto tempo essa prisão, quanto tempo ela dura. Ela é a ruptura total da ordem constitucional. Quando ele abre um inquérito contra o presidente da República, contra o ministro da Justiça e o delegado da Polícia Federal, ele perdeu o respeito a tudo. Perdeu o respeito a tudo e o respeito a todos. Nós estamos na ruptura mesmo da ordem constitucional. O Supremo está repetindo no Brasil o que fez na Venezuela, o que fez na Argentina, o que fez no Chile. É igualzinho. É o mesmo caminho. O Supremo, comprado pela China, colocou a esquerda no poder. É o que está se repetindo no Brasil. Isso é o mensalão chinês, comprando políticos e os ministros da Suprema Corte Nacional, infelizmente. Mas eu estou aqui para resistir, não é? Nós não vamos baixar a cabeça, não vão me assustar. Essas figuras não me assustam. Daqui a pouco eu estou fora e a luta continua. Não esmoreçam, não esmoreçam. Estou sereno, estou sensato e a luta continua. Mas, por favor, prestigiem a Graça, ainda mais que ela está sendo atacada agora covardemente, ameaçada covardemente, na condição de política e jovem mulher, 39 anos, com ameaça grave de morte. O nosso líder, se tivesse algum problema com ela, o Nivaldo... Uma das medidas determinadas pelo Alexandre de Moraes foi tirar do ar a conta do Twitter do Roberto Jefferson, Bob Jeff... como é que é? Hold, não sei das quantas. Ele botou o nome da Harley Davidson dele lá. Bom, tirou do ar a conta. Então, ele havia ainda de manhã... tá aqui, ó. É Hold King, é uma Hold King. A HD dele. A HD dele é uma Hold King. Eu prefiro a Fat Boy. Mas, enfim... Então saiu do ar, ele ainda usou ali, fez uns ataques, né, no próprio Twitter, mas depois ele foi retirado. Bom, e aí, vocês viram aí, né, falou da canalice, do maridão da dona Vivi, ele escreveu também isso no próprio mandado de prisão, quando ele recebeu o mandado de prisão, deu ali ciência e voltou a escrever, se tiver o documento, põe na tela, Freitas, canalice do maridão, olha lá, canalice do maridão da Vivi, debochando aí também, né, e tá aí. Também disse num desses áudios, tem os ministros de rabo preso e os de rabo solto. É uma baixaria infernal, né? Bom, ele vai para Bangu 8. Já fez IML, já deu entrada no sistema prisional lá no Rio de Janeiro e vai para Bangu 8, onde estão Cabral e Dr. Jairinho. PTB está aí em conflito. Parte do partido aí, parte dos deputados e tal, vão ao TSE para deixar o partido, outros estão querendo tomar o partido. Inclusive, nós tivemos acesso aqui
Também recebemos um áudio de um irmão do Roberto Jefferson, que é secretário lá da Casa Civil do Wilson Lima. Ah, vocês não sabiam disso? Você sabia disso, Freitas? Você não sabia, não? O Roberto Jefferson, o leão do bolsonarismo, ele tem 2 irmãos abrigados no governo do Wilson Lima. Não é o nosso repórter, é o governador lá do Amazonas, que é o homônimo do nosso senador, o Wilson Lima aqui. Ele tem lá, um é secretário executivo, aqui ó, o outro é o secretário executivo da Casa Civil, o outro que é o Ronaldo Francisco, e o outro é o Ricardo Francisco, que é secretário de Cidades e Territórios. É esse mesmo, é o governo do Amazonas, aquele que comprou respirador em adega de vinho, que não comprou o respirador certo, né, que não comprou oxigênio suficiente, que deixou o sistema de saúde entrar em colapso, matando centenas, milhares de pessoas lá. É esse mesmo. O Wilson Lima era parceiro do bolsonarismo, do Bolsonaro, até pouco tempo. Até o negócio ficar muito ruim para lá e eles fingem. Ficou aquela história, o Bolsonaro é sempre assim, né? Ele vira para o lado e finge que não conhece. E aí o Wilson Lima foi desprezado, mas o Wilson Lima recebeu diversas vezes, eu publiquei aqui no Antagonista, trouxe no Papo Antagonista, e isso já com denúncias formuladas. Aliás, a gente tem o problema da PGR que até agora não mandou prender nem afastar o governador Wilson Lima, embora tenha feito isso com o governador Wilson Witzel. Os dois são do PSC, aliás, a propósito, mesmo PSC do Ottoni. PSC também da Flor Delis, ou Flor Delis, segundo o Mário. Vocês têm que compreender como é que funciona a coisa, né? Então tá lá, várias vezes recebeu Flávio Bolsonaro, Eduardo, fizeram passeio lá pelas obras, enfim. Mas tá aí, 2 irmãos do Roberto Jefferson abrigados no governo do Wilson Lima, e um deles, o Ronaldo, mandou um áudio para os amigos, para os interlocutores aí, preocupado com o que pode acontecer com o PTB. Solta o áudio, Freitas. E ainda estão tentando tomar o partido. Ou seja, o golpe estão tentando tirar o PTB da gente, para poder tomar em conta e afastar o adversário, né? Deixar o presidente sem caminho de partido para poder ser candidato e afastar o Roberto e todo o grupo do pleito, que ele estava construindo um negócio muito pesado, muito forte, e então vão tentar agora impedir que ele faça isso. Bom, por esse áudio fica mais ou menos ali, vai ao encontro daquilo que a gente vem publicando, né? A possibilidade do Bolsonaro ir para o PTB ou para o PP. Agora ficou mais difícil ir para o PTB, ou mais fácil, né? O Bolsonaro quer um partido para controlar, um partido para chamar de seu, um partido para pôr a mão, um partido para pôr a mão nos diretórios, um partido para pôr a mão no fundo partidário, no fundão eleitoral. De repente está limpando a barra aqui, não sei. A política. A política. Vamos ver. A Grace, que vocês ouviram o Roberto Jefferson mencionando no áudio dele, é a vice-presidente atual do PTB, que também gravou um vídeo reagindo aí à prisão do leão conservador. Como vice-presidente nacional do PTB, declaro que o partido está 100% unido com o nosso grande líder, Roberto Jefferson. Em nome de todos os PTBistas, convoco os partidos conservadores e de direita a se mobilizarem contra essa prisão arbitrária e ilegal. Hoje foi com o PTB, amanhã poderá ser com qualquer outro conservador e bolsonarista. Estamos vivendo momentos obscuros no nosso país. Cheguei agora, no Rio, para acompanhar de perto a prisão de Roberto Jefferson. O meu sentimento é de indignação e, ao mesmo tempo,
de impotência diante do que vem acontecendo com o presidente do PTB. Nossa luta continuará. Precisamos gritar bem alto: liberdade! O PTB se manterá unido para que possamos continuar a nossa luta por liberdade e democracia. PTB agora é de direita e conservador, tá bom para você? Ó, eu não acho ruim, tava pensando, né? Coloquei minha cabeça no travesseiro ontem e fiquei pensando. O Arthur Lira tá certo aprovar aquela história das federações, viu, Freitas? Federação, coligação, aproveita e junta tudo, porque é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, gente. É tudo a mesma coisa, gente. Vocês acham que tem diferença? Acham mesmo que tem diferença? Vocês acham? De verdade? Do fundo do coração de vocês? Então vocês não estão acompanhando o antagonista. Não tem essa. Entendeu? Não tem essa. Vai, junta mesmo, faz a federação, já é uma salada. É uma geleia geral, enfia tudo num pacote só, bota um carimbo, faz um partido único. Aliás, nós vivemos um país de partido único, porque você não tem saída. Para onde você olha, entendeu? Para onde você olha... Eu recebi um meme, Freitas, ótimo. É assim: veja pelo lado bom, não há. Assim, veja pelo lado bom, não há lado bom. Eu tô sem o teu retorno aqui, tá? Veja, agora sim, veja pelo lado bom, não há. Ai, meu Deus. Aí a gente aproveitou, obviamente, já teve aí um enfrentamento do PGR com o Moraes. A PGR disse que a prisão do Bob Jeff é censura prévia. Põe aí a matéria, por favor, porque tem a frase completa e é muito importante a gente ler o que diz o nosso querido Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que intimamente acredita realmente... Peraí, deixa a parada aí. O Augusto Aras acredita realmente, no íntimo dele, eu tenho certeza disso, ele acredita que a Lava Jato foi uma conspiração internacional para acabar com a indústria brasileira, né, com os nossos grupos grandes, os nossos big players aí, os campeões nacionais. Desmente, vai. Desmente. Diga para mim que não é verdade. Ó, manifestou-se então contra a prisão. Ele disse que o ministro ignorou, obviamente, o posicionamento dele, porque demorou demorou uma semana para responder. O ministro enviou um ofício para ele no dia 5, deu 24 horas para ele se posicionar sobre a prisão, ele não respondeu, passou uma semana, aí o Moraes tocou para frente. O PGR afirmou em nota que a prisão representaria, que ele foi contra a prisão, porque ela representaria uma censura prévia à liberdade de expressão, o que é vedado pela Constituição Federal. A PGR não contribuirá para ampliar o clima de polarização que atualmente atinge o país, independentemente de onde partam e de quem gere os fatos ou narrativas que alimentam os conflitos. Está bem realmente preocupado, né? A omissão do PGR certamente está contribuindo para esse tipo de polarização. O trabalho do PGR e de todos os subprocuradores gerais que atuem a partir da delegação estabelecida pela lei complementar tarará, seguirá nos termos da Constituição Federal, das leis da jurisprudência consolidada no STF, todos garantidos pela independência funcional. Isso aqui é um protocolo, e aí é interessante que vários subprocuradores gerais falam assim, não assina embaixo nada que o Aras está dizendo, não. Aí ele disse o seguinte: as diretrizes acima mencionadas serão observadas na análise dos procedimentos referentes ao posicionamento do presidente da República sobre o funcionamento das urnas eletrônicas. Haverá manifestação no tempo oportuno, no foro próprio e conforme a lei aplicável às eventuais condutas ilícitas, sob apreciação do Ministério Público. Bom, é bom lembrar o seguinte, o PGR que diz que é censura prévia é o mesmo, não mudou não, é o mesmo PGR que no ano passado queria investigar vocês. Vocês que comentam no antagonista, comentam, fazem suas críticas, né?
às vezes ofendem, enfim, cada um é responsável pelo seu comentário, pelo aquilo que vem à sua cabeça e ao seu coração. Só que o PGR queria investigar vocês, queria investigar os comentários do antagonista. Esse é o nosso PGR democrata, vem falar de censura. Vem falar de censura. Acredita quem quer, tá bom? Bom, qual é o plano de fuga do Bob? Já temos. A gente, aqui, a reportagem antagonista está sempre à frente, né? Então, é o seguinte, a matéria aí do Wilson Lima, Roberto Jefferson, sabe o que ele vai fazer para tentar escapar da cadeia? Vai alegar sequelas de Covid. Porra, mas é o cara que negava a doença. Contraiu a doença em setembro do ano passado, propagandeou nas redes sociais, se tratou com hidroxicloroquina e azitromicina. Agora vai usar a sequela da Covid para sair da cadeia? Oh, meu Deus. Aí tá bom demais, né? Olha lá, os advogados dizem que ele está se recuperando de uma inflamação no fígado, sequela do período que foi contaminado pelo novo coronavírus. Tá bom demais. Para uma doença que não existia, né? Para que uma doença que não existia, que era só tomar hidroxicloroquina e resolvia, agora, pelo visto, ela vai existir bastante lá no habeas corpus. Leão conservador. Vamos lá, Leão. Repercussões. Vamos para as repercussões? Vamos. Eu gostei dessa aqui, ó. A Cris Brasil. A Cris lá de Angra. Ela não gostou do silêncio do Bolsonaro, não. Porque o Bolsonaro, gente, esteve hoje lá no Cariri, na região do Cariri, ali, Juazeiro e tal. Ele fez um pronunciamento, entregou casa não sei o quê, fez até uma carreata para ninguém, deu tchau para o vento. Mas o fato é o seguinte, ele participou de várias agendas públicas hoje e não soltou uma frase. Ele não pronunciou o nome do Bob Jeff. Eu fico me perguntando, você, bolsonarista, que vai para as redes atacar as instituições, os supostos inimigos, porque esses inimigos também são vamos dizer assim, eles são escolhidos de forma, vamos dizer assim, dependendo da situação, né? Não esqueçam, Bolsonaro abrindo lá, sendo recebido pelo Dias Toffoli para comer um assado, uma pizza, sei lá, tem aquela foto dele abraçado, né? Só atacam, eles escolhem quem vão atacar, mas o silêncio do Bolsonaro, o Bolsonaro já virou as costas para quantos dos seus radicais? Saro Winter, é aquele menino lá, como é que chama aquele, Freitas, Oswaldo Eustáquio, me ajuda aí, tem mais uns 5, Daniel Silveira, tá tudo muito bem, até o sujeito ser preso, entendeu? Entrar na mira aí de um processo, aí ele não sabe nem quem é. E você continua apoiando o sujeito. Põe a mão na consciência. Você tá aí, ó, correndo o risco de perder sua liberdade e apoiar um sujeito que vai virar as costas para você na primeira oportunidade. Tá lá, ó, o bonito não faz nada, tá questionando a Cris Brasil. Tá certo. Tá certo, pô. Na política, você tem que pelo menos honrar ali algum tipo de compromisso, senão a coisa fica difícil, né? Ainda que seja um compromisso dentro de uma associação criminosa. Aí tá aí a Cris Brasil também dizendo que é perseguida política. Já ouvi isso em algum lugar. Bom, quer ver mais quem falou nessa mesma linha? O Ottoni, aquele que confundiu os tanques da China com a lata velha do Brasil. Ele foi para as redes e falou o seguinte, fez até uma live. Presidente Jair Bolsonaro, não espere a prisão do seu filho Carlos para se posicionar. Quer dizer, vai chegar a sua vez. Quando não se protege os aliados, a mão ditatorial chegará na nossa própria casa. Tá aqui, ó. O Ottoni tá preocupado com o Carlos Bolsonaro.
Não se protege quando não se protege os aliados fiéis, então se passa uma mensagem ruim para a tropa. Sério, Tony? Ai, ai, ai. Qual é a mensagem, segundo ele? Cada um que se vire, porque não haverá retaguarda, porque não haverá proteção. Presidente. Ah, tá aqui, ó, ele fez a lista. Presidente Jair Messias Bolsonaro, falou o nome completo. Roberto Jefferson é um dos seus grandes aliados, assim como Oswaldo Eustáquio, assim como Daniel Silveira, assim como Sarah Winter, assim como Alan dos Santos. Presidente, por favor, não abandone os seus. Ó, eu gostei, viu, Tony? Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. É o mínimo de coisa, o mínimo que se espera é o abrigo ali, a guarita, né? É o apoio. Mandar prender acho que é complicado, segundo Mourão. Mourão não concordou com a prisão, não. Acha que os crimes não são passíveis de prisão. O Eduardo Bolsonaro foi para as redes também dizer aqui que é balela o nosso Estado Democrático de Direito. O Arthur Duval disse que o Jefferson defendeu tanto a intervenção militar que teve uma em casa. E o Freixo disse que quer a prisão do Carluxo. Olha aí, ó. O Freixo foi lá nas redes e falou assim, ó. Olha aí, ó. Que Carlos Bolsonaro siga o mesmo exemplo de Roberto Jefferson. Quem gostou da prisão do Roberto Jefferson foi o embaixador chinês. Foi chamado de macaco pelo Roberto Jefferson. Ele lá, botou lá, lindo dia, não falou grande dia, falou lindo dia a todos, foi lá no Twitter. Isso aí virou uma selvageria, né? É engraçado, eu cobri muito tempo diplomacia, política internacional, no início da minha carreira, primeira fase da minha profissão, e você tinha todo um protocolo, um respeito ali, né? A agora virou vale tudo, é embaixador tweetando, é o outro deputado xingando, é presidente falando, né, de ameaça disso, de ameaça daquilo, é um negócio assim, não tem mais parâmetro, é uma selva, né, virou uma selva. Roberto Jefferson chamou o embaixador de malandro também, chinês malandro. Realmente. Bom, essa é a situação, né? Então, fica aí, amanhã tem audiência de custódia, nós vamos acompanhar os desdobramentos dessa situação. Vocês já viram o que a defesa vai alegar, né? A primeira questão aí da Covid, sequelas da Covid. Daqui a pouco ingressa lá com um pedido também de tratamento, enfim, psiquiátrico, qualquer coisa que o valha. O fato é que o Alexandre de Moraes está arrochando os bolsonaristas, e o que me chamou a atenção nesse inquérito é que ele divide a investigação em 4 núcleos. Isso está na nossa primeira matéria, Freitas, que é a matéria da prisão. Se você achar ela aí, você pega. E ele fala que o Roberto Jefferson, ele fala do núcleo de financiamento, do núcleo político, e ele, quando ele está falando sobre núcleos, ele está, então, dividindo em grupos. Isso significa que, no caso, por exemplo, aqui, ao falar de núcleo político, isso quer dizer que há outros integrantes do núcleo político. Então, certamente, não sei se está aí, são quatro, não é essa, deixa eu ver, põe lá, sobe lá. Não, sobe no título, melhor para mim. Não, é a outra, é a da prisão, acaba de ser preso, tarará, a gente deu a prisão dele ali. Isso significa o seguinte, virão outras prisões. Não há dúvidas em relação a isso. Do núcleo político, do núcleo de financiamento, núcleo de distribuição aí das redes, né? Inclusive ele associa a turma do Gabinete do Ódio a essa iniciativa, a essa organização, né? Então certamente a gente vai ter aí ainda desdobramentos desta investigação.